Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações, irmãos e irmãs, paz e bem e luz. Seja bem-vindo a este nosso canal Alma Missionária, canal de evangelização. Antes de mais nada, peço para vocês, dê o seu joinha aí, curta esse nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Hoje, de maneira muito especial, irei estar falando aqui de família, de como combater os contravalores apresentados pela sociedade em relação à família. E aqui vem a primeira dica, ou a dica-chave, de como combater esta realidade hoje. Os vários conceitos que são contrários à Sagrada Escritura. Primeira coisa, gente, é olhar como um Cristo. É agir como um Cristo. E faço a pergunta para vocês. Vocês pensam que aquilo que acontece hoje, os contravalores em relação à família, não tinha no tempo de Jesus? Estão enganados. Tinha, e muito mais. Mas o foco de Jesus era mostrar os valores da família. E daí a primeira dica. A tendência que eu vejo hoje na sociedade, quando se tem algo contrário àquilo que a gente acredita dos valores originários da família, é agredir o outro. É falar do outro. É falar que o outro está errado. É falar dos defeitos do outro. Não é assim que se combate. Eu tiro como um exemplo, eu trabalho com pessoas com depressão, ansiedade, eu sou hipnoterapeuta, né? E vejo a família como uma pessoa depressiva. Imagine a família com uma pessoa depressiva. A pessoa com depressão, o foco dela é nos pontos negativos, nas tristezas, né? Na dificuldade, ela é ansiosa, ela está muito estressada. Então, o aspecto negativo da pessoa com depressão está bem aflorido, está bem mais acentuado do que os aspectos positivos. E a gente só vai conseguir melhorar uma pessoa depressiva falando dos aspectos positivos da vida dela. Assim a gente vai melhorar o seu humor. A gente vai fazer com que ela, de maneira natural, produza a serotonina, que é a substância do bem-estar. Se a gente for comparar a família hoje com uma pessoa depressiva, e a gente vai combater, olha, se eu chego para uma pessoa depressiva e falo para ela dos aspectos negativos, ela vai entrar mais em depressão. A mesma coisa está acontecendo com a sociedade. Quando a gente debate em frente aos vários conceitos, as várias ações contrárias àquilo que a gente acredita da originalidade da família, a gente só está degrenindo mais ainda a família. Então o primeiro combate é olhar para Cristo e depois, meu povo, é falar dos aspectos positivos. Se você não está gostando da conjuntura que está se formando a família hoje, né? Fale dos aspectos positivos da família. Vamos voltar à originalidade. Aquilo que a gente acredita está lá na Sagrada Escritura em Gênesis, a originalidade onde Deus cria o homem e a mulher, né? E desta união e disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Ali nasceu a família, né? Eu só penso, eu só imagino, ali nasceu a defesa da vida. Quando dá união indissolúvel, né? Eles já não são uma só carne, mas não são duas carnes, mas uma só carne. Vai dizer Gênesis, né? O homem e mulher como se une, não são mais duas, mas uma única carne. Dessa única carne gera vida. E se nós estamos hoje aqui, é porque um homem e uma mulher se uniu e deu vida. Seguiu essa originalidade de uma família tradicional. Esse é o benefício. Esse é o gostoso da vida, que é viver. E a defesa da vida deve estar em primeiro lugar. A gente fica triste quando a gente vê deputados aprovando conceitos de família contrário à defesa da vida. Imaginem se colocassem, se a gente dividir, olha, aqueles que defendem a família tradicional vão morar deste lado. E aqueles que defendem a família não tradicional vão morar do outro lado. Imaginem qual o fim daquelas que defendem a família natural e daquelas que não defendem a família natural.
se a gente tem como um conceito, sede fecundos e multiplicai-vos, aquela família lá, a geração vai estar sempre assim, ó, se multiplicando, vai estar passando de geração em geração. E se nós hoje conhecemos a Jesus, foi porque há muito tempo alguém fez a experiência dele e foi passando de geração em geração e chegou até nós hoje. E nós estamos aqui vivos. Agora imagine aqueles que foram separados. Que fim último vão ter? Se não vão conseguir de maneira natural, se organizar, se multiplicar. Não vão gerar vida. Todos irão morrer, né? Seria como se fosse um genocídio. Daí, se a gente tem em mente isso, a defesa da vida deveria vir sempre em primeiro lugar em todos os aspectos da nossa reunião, dentro da nossa família. Então, quando se apresenta os novos valores, primeira coisa, né, é se apresentar à sociedade, que já acredita, olha, há mais de 2000 anos, a sociedade vem com um modelo tradicional de família, que se dá a partir da união indissolúvel de um homem e uma mulher. E agora, neste século, né, nessa década, se apresenta bem acentuada novos conceitos que entram dentro da Constituição, entra dentro dos nossos parâmetros, entra como algo forçado a ser educado na escola. Primeiramente, é de se fazer, nós estamos vivendo num país democrático. A democracia exige a participação de todos. Primeira coisa, quando o homem e a mulher, de maneira cristã, se unem em matrimônio, eles têm como finalidades o seu próprio bem, a procriação e o bem e a educação da prole. Para dizer que na família se dá a educação primeira. Se hoje seu filho tem a preocupação de seu filho se perder no mundo, é porque você não está educando. É porque você não está educando. Se a sociedade vai oferecer, o mundo vai oferecer diversos caminhos para o seu filho. Mas é dentro de casa que ele tem que aprender o caminho verdadeiro, né? Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos falando aqui para a família cristã. E dentro de uma família cristã, a preocupação com o mundo lá fora deve ser a causa última nossa. Porque se eu tenho em mente, se eu educo meu filho na fé, no mesmo batismo que eu, aí ele vai seguir. Ele vai saber que diante das realidades que o mundo vai se apresentar, olha, o mundo vai apresentar dois caminhos. O caminho de vida e o caminho de morte. Você tem como escolher, né? E assim fez Jesus. Olha, diante de ti, fez Deus com a humanidade. Diante de ti põe uma vida e a morte. Ele vai sugerir, escolhe, pois, a vida. Mas a escolha é sua. Ele não vai, olha, você tem que seguir pela vida. Ele vai sugerir, escolhe, pois, a vida que é melhor para você. Isso porque ele não nos fere o princípio de liberdade. E a família tem que ter em mente isso. A educação, ela vem em casa. Eu vejo aí recentemente a brigas, né, de governo, com algumas organizações por livro e isso, livro que é exposto com outras modalidades, que deixa expor, gente. Que deixa expor. Isso não nos interessa. Que deixem falar mal. Mas o que é interessante é você educar o seu filho para aquilo que há bem. Lembra que eu falei da família depressiva e aquela família com uma pessoa depressiva? Se você fala ou quer combater a depressão falando de tristeza, a pessoa vai entrar mais profunda ainda numa depressão. Mas fale dos valores da família. Fale para o seu filho dos valores da família. Agora dê exemplo dentro de casa, né? Porque tem muitos pais que falam, mas não vivem. E aí não educa em casa e quer que a escola transfere para a escola a educação. E às vezes quando chega aí, algum outro livro, um autor coloca uma coisa diferente, aí vai bater de testa. Isso não nos interessa, né? Tem gente, eu não assisto determinado programa, não assisto determinado canal, porque só passa porcaria, né? Olha,
os programas jornalísticos, o que dá mais ibope? O que dá mais ibope? São sempre os aspectos negativos. O que dá mais ibope são sempre as notícias tristes. Quando alguém faz um gesto bom, um gesto louvável, passa uma vez e como se fosse uma coisa grandiosa na vida. Né? Até parece que os aspectos positivos, né, não fazem parte da nossa natureza. Pelo contrário. Esse é o primordial. É falar dos aspectos positivos, da conjuntura, do bem que é a família, do valor que a família tem para a geração, do valor que tem essa união entre um homem e uma mulher, falar disso. E não simplesmente criticar quem não nos segue. Pois quando a gente olha para Cristo, Jesus sempre ensinou para os seus discípulos. Olha, quando os discípulos perguntaram, Senhor, tem alguém lá que anda realizando coisas em seu nome, mas não nos segue. Quer que o impeçamos? Não, disse Jesus. Que não é contra nós, é ao nosso favor. Né? Olha, Senhor, pegamos essa mulher em pecado. A lei diz que devemos apedrejá-la. Jesus, tudo bem, se a lei diz, se diz. Agora, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, acredito que essa é uma discussão mínima. Se a gente foca a partir de agora, foque nos aspectos positivos da família. Você vai ver, se você não vai criar um filho, né? Família. Se você não vai criar um filho justo, né? Um filho bom. Foque naquilo que é positivo. Porque se você foca nos aspectos negativos, de fato, a pessoa só vai ter em mente os aspectos negativos. Então, a primeira coisa, né, o primeiro gesto nosso como cristão, e aqui eu falo para cristão, é quando se fala entre as coisas, as modalidades de família, é olhar para Cristo. E Cristo defendeu vida, ele defendeu com sua vida. Né? Deu-nos vida por sua morte. Né? E vida em plenitude. E nós também devemos estar sempre em favor da vida. E a família é o berço da vida. É o berço da vida. Então o olhar do Congresso deveria estar voltado para isso. Para o berço da vida. Aquilo que não gera vida, de fato, não deve. Eu vejo lá, né? Tem lá no Código Civil muitas coisas que não gera vida, punição lá para um homicida, né? Para aquelas pessoas que matam, para aquelas pessoas que roubam. Aí a gente percebe no meio da sociedade também aqueles ditados, né, de hoje. Eu não nasci assim, eu tenho a liberdade de escolha. De fato. Aí se a gente olha, ninguém nasceu assim, ninguém nasceu justo, ninguém nasceu injusto. Agora imagine se os homicidas reivindicarem seus direitos. Bom, eu escolhi assim. Por acaso eu não posso escolher viver desse jeito? Por acaso eu não posso escolher viver de maneira injusta? Eu sou livre. Está lá entre você ser justo e injusto. Eu gosto de ser injusto. E daí? Imagine se essas pessoas reivindicassem seus direitos, né, de liberdade. É um falso conceito de liberdade que a gente tem que, depois de um outro vídeo, vamos estudar de fato aquilo que constitui a nossa liberdade. Né? A lei não nos serve para nos escravizar, não está voltada para nos escravizar, mas para nos orientar a viver de maneira justa, em comunhão com o irmão. Né? De maneira amorosa com o irmão. E assim foi nos dado a lei. Não como um aprisionamento, mas para a gente viver de maneira justa. E se foi colocado como primeiro, está lá no Gênesis, né, a lei maior, né, da vida, essa união indissolúvel entre o homem e uma mulher, eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que se a gente pensar nessa perspectiva da vida, a gente vai ver que, de fato, seguir isso é o bem maior de todos. Mas a gente bem sabe, como no tempo de Jesus, existia pessoas que não seguiam isso. Em nenhum momento na Sagrada Escritura, está lá a partir de Jesus, Jesus tem um texto, uma página voltada a atacar as pessoas que vivem de maneira contrária àquilo que ele recebeu de Deus. Eu acredito que o caminho não é esse, né? O ataque. Mas simplesmente
Jesus veio com todo amor, né, revelar o Deus misericórdia. O Deus misericórdia. Perguntaram para ele sobre a família, ele disse lá, repetiu o que estava lá em Gênesis, né? A gente pode conferir em Mateus 19, versículo 6, né? Onde fala, já não são dois, mas uma só carne, né? E Deus abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Vamos voltar à originalidade, né? E primeira coisa, num país democrático, se surge aí vários modelos de família, que se coloque a votação do povo, que se coloque em plebiscito, né? Que se coloque, se quer chegar nas escolas, que chegue nas escolas. Pois já está no mundo, já está na mídia, isso não é preocupação para nós cristãos. Pois o cristão bem sabe que a educação primordial vem de casa. A família é o berço da sociedade. É na família que se constrói a sociedade. É na família que se constrói uma pessoa boa para o Estado. É na família que se constrói uma pessoa boa para o mundo. Não é no Estado que se constrói, não é no universo. A origem está na família. Seja de uma pessoa boa ou de uma pessoa ruim, está na família. O berço é a família. Então, foquemos nos valores que tem em ser família. Nos valores que é essa união entre o homem e a mulher. Cada um apresenta aquilo que quer. Se nós cristãos temos isso para apresentar ao mundo, que apresentemos ao mundo. Pois o mundo tem coisas diferentes para nos apresentar. Né? Disse Jesus, já não sou do mundo, todo mundo, mas não sou do mundo. Né? E pede para o Pai que o livre do mundo, pois o mundo, né, vai oferecer muitas coisas para nós. E se você gosta das coisas do mundo, bom, tenha sempre em mente que Deus é misericórdia, vai estar sempre ali, ó, com o coração aberto, esperando por você. Como a parábola do Pai misericordioso, né? Antes de você ir pedir arrependimento a Deus, Ele está ali, ó, Ele vai ao seu encontro e resgata a sua dignidade de filho e filha dele. Então, peço para vocês, a partir de hoje, né, o respeito mútuo pelo outro, foque nos valores da família. Né? Foque nos valores da família. E se nós cristãos temos a originalidade da família no Gênesis, na união entre o homem e a mulher, que se respeite isso também. Que todos respeitem essa originalidade. Né? E se outros apresentam outra modalidade, que se respeite também. Pois assim fez Jesus. Né? Respeitou. Olha, Senhor, tem 2 moedas aqui. É lícito pagar imposto a César, sim ou não? Olha, quem pegou a moeda, né? O que está o rosto? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E para nós cristãos, está ali, pela Sagrada Escritura, né, que é a base, o fundamento da nossa fé, Deus nos constituiu família a partir da unidade de homem e mulher. Se você não é cristão, peço que respeite isso. Respeite a opinião dos cristãos. E você que é cristão, você tem isso em mente, respeite o princípio de liberdade do outro que pensa contrário a você. Se o outro se apresenta com uma família diferente, respeite. Agora, dentro dessa estrutura conhecida como igreja, né, se deve respeitar isso. Dentro dessa estrutura de igreja também. Né, cada um dá aquilo que tem. E assim a gente possa viver harmonicamente, de maneira harmoniosa, de maneira amorosa, como Cristo nos pede. Somos todos pecadores, mas acima dos nossos pecados, temos um Deus que é puramente amor e misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.